Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a lei de causa e efeito, que é a lei do karma. É aquela lei que fala assim: o que fez aqui, aqui mesmo paga. E eu já gravei o vídeo do ritmo, a lei do ritmo já está, foi postado no domingo. Então, quem não viu ainda pode ir lá que já está postado, ok? Então, o que essa lei fala? No livro O Caibalion, essa lei está falando que toda causa tem seu efeito e todo efeito tem a sua causa. O que isso quer dizer? Toda causa, aquilo que nós fizemos, e o efeito é aquilo que nós vamos colher. Então, toda causa tem seu efeito, e todo efeito, que é o que nós vamos colher, teve a sua causa. Entendeu? Então, por isso que fala a lei de causa e efeito. O que nós estamos vivendo aqui hoje, gente, isso já foi tudo plantado no decorrer da nossa vida. Isso já foi tudo criado pela nossa mente no decorrer da nossa vida. E nós estamos aqui colhendo hoje o que nós plantamos. Nós somos os criadores da nossa realidade, seja ela positiva ou negativa, como já foi falado em outros vídeos. Então, tem um exercício muito legal que depois que eu aprendi esse exercício, assim, as coisas começaram a abrir mais a minha mente. Então, o exercício fala o seguinte: que quando você vive um desafio na sua vida, e todos nós vivemos, quando a gente vive algo na nossa vida que não está legal, que a gente gostaria muito que aquilo mudasse, você olha para essa situação, é como se você desse um passo para trás e você olha para essa situação e fala: eu criei isso. Várias vezes, gente. Você vai repetindo: eu criei isso. Eu criei isso, não tem outro caminho. E no começo é difícil, porque você olha e fala assim, você assim começa, parece que a se culpar. Você fala, mas como que eu criei essa situação? Não tem cabimento falar que eu criei, mas é a pura realidade, gente. Nós é que criamos o tempo todo a nossa situação que a gente vive, o que a gente está colhendo hoje. Isso eu posso dizer para vocês assim com a máxima certeza, porque quantas coisas que já não aconteceram na nossa vida, que foi assim através do pensamento, e a gente na época, a gente não tem consciência que aquilo aconteceu e que foi criado por nós. Eu vou contar um exemplo. Vem, amor, vem aqui com a mamãe. Minha gatinha. Eu tenho 4 gatos, gente. Eu tenho a Belinha tá aqui querendo pular. Vem aqui, vem. Há um tempo atrás, eu acabei criando uma situação na minha vida sem eu mesma ter consciência que eu estava criando. Eu tinha acabado, eu vou contar isso só para vocês verem como que a gente cria com a mente. Eu tinha acabado de trocar de carro. E o carro era novo na época, foi um carro que eu tirei, meu marido tirou o carro zero na época, e eu falava assim, nossa, quando eu sair na rua, quando eu for dirigir, eu tenho que andar com cuidado. Andar com bastante cuidado, o carro é novinho, eu vou parar bem longe de todo mundo. E sabe aquele pensamento que eu, sem saber, eu estava criando? Eu já sabe, né? Eu estava criando. Aí eu falava, nossa, devagar, devagar, parava longe, distante dos outros. Gente, um dia, no último dia do ano, 31/12, eu estava numa avenida movimentada aqui da minha cidade. E o que aconteceu? Foi parando, o trânsito foi parando, e uma pessoa que estava vindo atrás de mim, estava no celular, me bateu atrás do carro. Quer dizer, na época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Eu não sabia que eu com a minha mente, eu estava criando aquela situação, entendeu? E ela criou. Bem no dia 31/12, a pessoa bateu atrás de mim no carro, que era novinho.
Entendeu? Então, olha como que a gente cria sem saber. Hoje, com o entendimento que eu tenho hoje, então eu sei que aquilo fui eu mesma que atraí. Eu acabei atraindo com a minha mente aquela situação, entendeu? Então, hoje, o que que eu faço? Quando eu vejo uma situação que não tá legal, eu falo, eu criei isso. Eu criei. Mas o que é mais importante, gente, é a gente saber que a gente pode mudar totalmente o caminho através da nossa mente. Tem um provérbio chinês que eu vou ler ele aqui para vocês, que eu acho ele assim, é maravilhoso, porque ele fala exatamente como que a gente deve agir. Então ele fala assim, ó, aquele que culpa os outros tem um longo caminho a percorrer. Aquele que culpa a si mesmo está na metade do caminho. E aquele que a ninguém culpa chegou lá. Quer dizer, eu não culpo a mim mesmo e nem aos outros. Quer dizer, então, quando eu atingir, vamos, gente, vamos percorrer esse caminho para a gente chegar junto lá. Quando a gente atingir esse caminho, o último, aquele que eu não culpo a ninguém por nada, eu já estou trilhando esse caminho. Então, eu atingi o meu amadurecimento. Então, assim, o que é muito bom é a gente saber que a gente pode mudar essa realidade. A gente muda através do nosso pensamento. Se eu não estou gostando de uma situação, o que, que eu vou fazer? O que fala neste livro, O Caibalion? Alquimia mental. É isso que se ensina nesse livro. Uma das coisas, né? Alquimia mental. O que é alquimia mental? É uma inteligência emocional, é entender que com o poder da minha mente eu vou criar uma nova realidade, eu vou escrever um novo roteiro de vida, entendeu? Com o poder da minha mente. Então, aquela história de alquimista que transmuta, que transforma o metal em ouro, gente, isso é uma lenda. Isso é uma lenda de filme, tá? Isso daí é um roteiro de filme, não tem nada a ver. A alquimia mental que se ensina aqui no livro então vamos fazer a seguinte analogia: o ouro é a nossa mente, é o nosso mental, é transmutar o nosso mental, o nosso ouro, que é o nosso pensamento, em boas atitudes, em bons pensamentos, é transmutar aquele pensamento que está negativo na nossa mente, transmutar ele para pensamento positivo. É isso que a gente vai estar criando com a nossa realidade através da alquimia mental, entendeu? Não adianta a gente ficar lutando com os nossos pensamentos. Não adianta você ficar lutando contra as leis do universo. A gente tem que entender que é a gente que cria, acabou, isso é fato. E também a gente tem que entender que a gente, entendendo, conhecendo essas leis, é como eu já fiz um outro vídeo falando sobre isso também. Você conhecendo as leis universais é como se você estivesse entrando num jogo, mas você conhecendo as regras daquele jogo. Então você vai passar com mais facilidade. O jogo você vai passar assim com menos desafios, porque você vai entender o que está acontecendo, entendeu? Então é assim, a gente conhecendo as leis, a vida vai passar com mais facilidade, porque você vai entender que aquele momento que você criou, ele vai passar, porque tudo passa. Mas você ficar repetindo para você mesmo, eu criei isso, é excelente, gente, é libertador, porque você vai estar assumindo uma responsabilidade que é somente sua, não existe culpado. Não existe culpado de maneira alguma, nem você nem ninguém. A única assim é você, a única coisa é você entender que foi criado por você. Então, quando você fala eu criei isso, você está entendendo que você pode criar também uma nova realidade. Você pode sair desse momento de desafio que você está passando, entendeu? Porque a mente, o que fala aqui no livro, a mente do alquimista é um laboratório.
tá? Então, qual é aquele que tem inteligência emocional, ele está criando nesse laboratório tudo de bom, tudo de maravilhoso, porque ele está indo a favor das leis. Se você vai contra as leis, você só vai ter sofrimento, tá? Então você só muda a sua realidade de vida quando você muda a sua consciência, quando você muda a sua mente. É isso que um alquimista mental faz. Não é nada de transmutar metal em ouro, tá? É isso que o livro O Caibalion ensina. Que não adianta a gente ir contra. Não adianta, porque quando a pessoa vai contra, no último vídeo foi falado isso da lei do pêndulo, né? Que é a lei do ritmo. Quando a pessoa ela fica se debatendo, não aceitando aquilo que está acontecendo na vida dela, que foi criação dela mesmo, essa pessoa provavelmente ela vai estar no polo negativo, porque a gente lembra da lei do ritmo, você vive em dois polos, o positivo e o negativo. Quando uma pessoa ela fica se debatendo contra essa lei, contra o que está acontecendo na vida dela, ela está no polo negativo. O que vai acontecer? Esse pêndulo vai vir. Ele vai vir e ele vai derrubar essa pessoa. O que é isso que eu falei no outro vídeo? É a vida ensinando. A vida vai te derrubar. Para quê? Para que você amadureça. Para que você, depois de amadurecido, fale: não, eu vou levantar, eu vou seguir, porque eu sei que fui eu que criei isso. Então, se eu criei, eu vou mudar a minha realidade de vida. Ok, gente? Isso é tudo isso que acontece na vida da gente, essas leis, causa e efeito, a lei do ritmo, é uma maneira de Deus tirar a gente da zona de conforto, tá? Porque geralmente, quando está tudo muito bem na nossa vida, quando você está no polo positivo da lei do ritmo, você fica ali naquela zona de conforto. Então algo acontece para te dar um chacoalhão, é Deus te falando assim: chega, tá parado demais, vamos movimentar, vamos mudar, tá? E quando a pessoa está num polo negativo, se ela ficasse só nesse polo negativo, é como se ela não tivesse esperança. Se não existisse o negativo e o positivo da vida, essa pessoa ela ia ficar sem esperança, ela ia falar: nossa, eu vou passar minha vida inteira nesse sofrimento. Então, ela entendendo como funcionam essas leis, a pessoa sabe que quem está no negativo, a partir do momento da transmutação mental, do poder da mente dela, ela vai conseguir uma nova realidade de vida. E aquele que está no positivo, ele vai se expandir, tá? Quando esse pêndulo vem, e como eu falei no vídeo anterior, e a pessoa está no positivo, naquela zona de conforto porque está indo tudo bem, de repente acontece uma separação, mas pode ser para algo melhor, pode ser que seja um casamento que já não estava mais indo bem, que já não tinha mais o porquê de continuar. Então, assim, para ambos vai ser um novo caminho de vida, vai ser um caminho que pode ser libertador, de alegria, de felicidade, sabe, de novos horizontes. E quando essa lei vem também e te derruba com a perda de um ente querido, é Deus te ensinando a desapegar. É desapego total, porque ninguém vai ficar aqui, né, gente? Então a gente tem que entender que todos nós um dia vamos partir. Quando essa lei vem e derruba a pessoa com desemprego, também é Deus mostrando: vai atrás, corre atrás, tem algo melhor te esperando, te aguardando. Tá bom, gente? Então é isso. A causa e efeito é aquilo que a gente olha, que foi criado a vida inteira por nós, e a gente olha e tem que falar: eu criei isso. Então, se eu criei, é meu e eu tenho que assumir, e vamos, com a nossa mente, ir criando novos caminhos, novas realidades. Tá bom, gente? Quero agradecer a todos que estão chegando no canal, tá bom? Muito obrigada a todos que estão se inscrevendo.
Então, se vocês estão gostando, deixa o curtir, porque assim o YouTube acaba entregando o vídeo para mais pessoas, ok? E é isso, se inscrevam e a gente se vê no próximo.